gente! Estamos de volta. E nesse episódio, as portas do EntreCast se abrem, gente, para uma mulher que é muito mais do que uma presença digital. Ela fala de beleza, ela fala de saúde, ela fala de bem-estar, mas principalmente de viver uma vida de verdade. Seja muito bem-vinda, Carol Maciel. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Nossa, todo meu. Eu fiquei muito feliz quando você pôde vir, porque é o nosso mundo, né? É o meu mundo, é o mundo das mulheres, então eu acho que a gente vai ter muita coisa bacana para conversar. Muito papo. Muito papo. Gente, eu já quero, assim, perguntar como que foi esse negócio de entrar... Você como que é? Você chama blogueira ou influencer? Ou nenhum dos dois? Então, digital influencer. Digital influencer. Nunca foi assim... Eu nunca falei assim, nossa, eu quero ser digital influencer. Na hora que eu vi, eu já estava sendo digital influencer. Tudo começou na pandemia, né? Porque eu sou fisioterapeuta por formação e eu atuei 15 anos. E aí, na pandemia, o público que eu trabalhava muito foi a linha de frente que ficou, assim... na pandemia, não podia sair de casa. Sim. Então, meu marido ficou sem fazer show, eu fiquei sem trabalhar, nós fomos para o sítio. E aí, nós ficamos 1 ano no sítio. E aí, eu fui fazendo um vídeo ali, um vídeo que eu sempre gostei de me comunicar, eu sou formada em teatro também. Então, assim, eu fui fazendo muito natural, falando de saúde, sobre autocuidado, que são coisas que já fazia parte da minha vida, sabe? E aí foi surgindo uma oportunidade ali, uma oportunidade aqui, e aí eu fui fazendo, tava lá, falei, não tô fazendo nada, tô aqui mesmo. Estamos aí. E quando eu percebi, foi dando muito certo. Aí a pandemia voltou, eu voltei a atuar, mas aí eu já estava fazendo as duas coisas. Aí eu atendia segunda, quarta e sexta e deixava o digital para terça e quinta. E aí começou a aparecer um trabalho atrás do outro, peguei mais um dia da físio. Aí segunda, quarta e sexta eu gravava, terça e quinta eu atendia. Até que eu me tornei mãe, né? Então eu fiz essa transição de carreira porque já estava dando certo, era algo que eu gostava muito e me permite estar ali full time perto do meu filho. Então, por mais que eu trabalhe em casa, que eu tenha uma liberdade, né, de fazer minha agenda, ele chorou, eu já abro a porta e o que está acontecendo? Então, eu participo de tudo, da hora que ele acorda até na hora que ele vai dormir. Então, eu achei melhor e mais viável. E hoje, se você me perguntasse se eu voltaria a atender, a resposta é não. Não, não voltaria. Só se eu precisasse. Se eu precisasse, eu faria qualquer coisa. Mas, assim, por livre e espontânea vontade, eu não voltaria. Nossa, então foi super natural. Super natural. Tipo, vou virar blogueira, vou virar digital influencer. Não. Não, foi tudo fluindo, as oportunidades. É claro que, por eu ser esposa do Marcelinho, me chegou muita oportunidade e eu agarrei as oportunidades. Claro. E as coisas foram acontecendo, assim, muito naturalmente. Nossa, e me conta, como é que foi assim? Porque aí você falou que vocês foram para o sítio e ficaram online. Foi aí que você começou a fazer as gravações? A gravar. Eu começava... eu realmente treino há muitos anos. E o fisioterapeuta, ele trabalha com a doença. E quando você perde a sua saúde, você faz de tudo para recuperar. Só que muitas das vezes nem tem como mais. Então, como eu sempre trabalhei com doença, eu sempre quis falar sobre saúde. Então, na pandemia, eu queria passar essa imagem, gente, a academia está fechada, mas vamos exercitar em casa. E aí eu passava os exercícios que eu mesma realmente fazia. Nós compramos algumas coisas, colocamos lá no sítio, uma esteira, caneleira, mas aí eu gravava uns exercícios livres, ensinando e mostrando o que eu realmente estava fazendo. E aí foi surgindo, eu vou te mandar uma roupa de ginástica, porque era algo que eu gravava. Eu vou te mandar uma maquiagem, porque eu sempre... mostrei meu autocuidado, maquiagem, moda, é um universo que eu sempre amei, mesmo sem ter nenhuma formação, eu sempre amei, assim, muito, desde novinha, e sempre corri atrás, sempre pesquisei, sempre estudei, sempre li livro, né? Então, é algo que eu domino, que eu sabia falar muito bem, porque quando você sabe, você mostra a verdade. Sim. E aí, foi gerando uma conexão muito verdadeira com as minhas seguidoras, e as marcas amam porque é aquele engajamento orgânico, né? E aí as coisas aconteceram. Nossa, e foi, tipo assim, dentro da fisioterapia, né? Porque você começou a gravar coisas da fisioterapia. Porque a fisioterapia,
Eu tenho meu diploma, eu sempre vou ter o meu diploma, e meu conhecimento ninguém vai me tirar nunca. E o meu conhecimento me dá embasamento para eu falar sobre as coisas que eu falo hoje, entendeu? Então, assim, eu tenho propriedade para falar de saúde, né? Então, eu fui juntando uma coisa com a outra. Nossa, aí começou com os vídeos relacionados à fisioterapia, só que as coisas foram chegando. Nossa, né? Tá fazendo esse vídeo, falou legal, né? Vou mandar. Fala do meu também. Fala do meu também. E aí foi surgindo. Uma coisa sempre puxando a outra. Aí começa a indicar, nossa, eu fiz um trabalho com ela e eu tive um bom resultado, faço também. E aí as coisas, assim, eu falo que eu nunca abordei uma máquina e mandei o meu Media Kit, sabe? Elas sempre chegaram até a mim por conta desse engajamento, dessa credibilidade que as minhas seguidoras me dão. E depois que eu larguei a físio e me dediquei, hoje eu gravo todos os dias, faça chuva ou faça sol, feliz ou triste, eu gravo todos os dias, eu cresci 100% de um ano para cá. Eu mais do que dobrei o público que eu tinha. Nossa. E aí, constância, né? Tudo que você é constante, não tem jeito, o resultado vem. Se você faz com amor, se você tem constância, o resultado vai vir. Nossa, e o bom é que o seu dia a dia já colabora com tudo, né? Porque eu falo sempre essa questão da naturalidade, de ser de verdade. É porque hoje a gente sabe que muitas pessoas criam ali um personagem, né? Mas o público consegue sentir, sabe? Porque não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Então, você tem que colocar o que você está falando em ação, né? E é onde eu acho que elas se identificam comigo. Porque eu tô ali, gente, eu também não gosto de malhar e nunca vai ser sobre gostar. Sabe? É uma hora que você vai, que você tem vontade de faltar, que você tem vontade de chorar, que é ruim, que é doloroso, mas o resultado vem. O resultado vem amanhã e, posteriormente, a longo prazo, ele vem com uma intensidade muito grande. É sobre onde você quer chegar, quem você quer ser e como você quer chegar. Né? Porque o corpo ele é uma máquina. Sim. E como toda máquina precisa de manutenção. E a atividade física é a nossa manutenção. E é melhor do que qualquer remédio que vende em qualquer prateleira de qualquer farmácia. Sobre isso, não é fácil, não. E pegando esse gancho, Carol, de você falar isso, criar um personagem e tal, quem que é a Carol fora do Instagram? Porque, assim, não é que tem uma Carol que é diferente do Instagram, porque tem coisas que não vão para o Instagram. O Instagram é feito ali de cortes, né? Você mostra o que realmente você quer. Mas como o meu perfil é de lifestyle, né, estilo de vida, eu mostro eu feliz, eu triste. Eu falo, uma amiga minha até brincou comigo, a Gabi Menotti, que eu tenho alergia à tinta de cabelo. E aí, uma das vezes que eu pintei, gente, eu fiquei deformada. Eu fiquei igual a rainha de copas, cabeçuda, assim. E aí eu dava bom dia daquele jeito. Ela falava assim, amiga, eu sumi, voltava depois de 30 dias. Porque, gente, é isso aqui. Não sou só eu que tenho alergia, entendeu? Tamo junto. É isso. Entendeu? Então eu mostro a minha realidade. Às vezes até meu marido fala, amor, mas não precisa. Eu falo, mas o que tem? Não tô vendendo ninguém, sabe? Sou eu mesmo, é meu jeito, eu gosto, né? Eu não faço para aparecer. Eu gosto de se eu tô triste, desabafar, porque muitas que estão atrás da telinha, às vezes estão passando por aquilo, estão precisando se sentir abraçada, sabe? Pô, não tô sozinha, sabe? Então, assim, eu não me ausentei em momento algum. Inclusive, no momento mais triste da minha vida, que foi onde eu perdi meu irmão, eu me dei uma semana e depois de uma semana eu voltei. Na dor, mas eu voltei. Eu não voltei porque eu precisava daquilo financeiramente. Eu voltei porque aquilo ali me ajudou, sabe? Então, eu encontrei forças para continuar. Porque o luto é, assim, de tudo que eu já vi na minha vida, é mais desafiador, mais difícil e é altos e baixos, sabe? Ainda mais quando o luto veio a perda de uma pessoa que você não estava esperando. Tipo, a pessoa não estava doente. De repente, você perdeu uma pessoa que você amava muito, sabe? E com isso vem os arrependimentos. Por que que eu não fiz isso? Por que que eu não falei aquilo? Sabe? Eu quis me posicionar até mesmo para a gente não continuar errando, entendeu? Eu deveria ter feito isso, mas eu posso fazer com as pessoas que estão aqui, né? Então, eu acho que é importante, eu acho que na dor que a gente aprende, né? E eu acho que a nossa palavra tem um alcance
muito grande, né? Hoje eu tenho, em média, 5 milhões de visualizações por mês. Nossa, é muita visualizações. Então, o que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. E eu não estou falando de publi, nem tudo é por dinheiro, Sim. né? Então, é o que eu escolhi para a minha vida. Eu escolho crescer com verdade. É claro que eu faço a minha parte, né? Eu recuso muito trabalho, né? Por ter a minha verdade. E eu vou continuar fazendo isso porque eu quero que a pessoa que esteja em casa, ela acredite 100% no que eu estou falando, que seja num produto, que seja num profissional, que seja num fornecedor, né? Então, não adianta eu falar que funciona, a pessoa vai comprar, não vai funcionar e nunca mais ela vai me dar, né, credibilidade. E assim, você vai se perdendo. E eu não quero que isso aconteça. Então, eu vou usar a minha alegria, a minha dor, eu vou apanhar, eu vou levantar e tudo, eu conto tudo. Tudo. Tudo mesmo, Carol? Tudo. Meu Deus do Tudo, céu. Tudo. E é aquele negócio, né? Porque eu acho que essa questão de influenciar é influenciar mesmo. Verdade. A gente gera ali uma identificação. Quem tá vendo, a gente se identifica. Por isso que é realmente importante mostrar as partes ruins também. Porque até porque eu acho que quando a gente fica só aquela negócio de conto de fadas, que tudo é muito bom, que tudo é muito... Eu acho que às vezes pode fazer um efeito contrário. A pessoa gerar gatilhos nela, falando, nossa, mas a vida dessa pessoa é perfeita. Não, se você parar, abrir seu Instagram e começar a deslizar o feed, você vai falar, não, mas o fulano tá nos Estados Unidos, o ciclano tá na praia e eu tô aqui. É só isso, sabe? Eu não quero isso. No meu perfil, eu não quero isso. Eu quero mostrar que sou eu que lavo as vasilhas da minha casa, que eu varro, que eu passo pano, que eu cuido do meu filho, e que ele acordou, quando eu amamentava, ele acordava 10 vezes à noite. Nossa. E quando a minha babazinha chegava, né, babazinha do Heitor, eu estava morta. Mas eu ia para academia sem querer, sem dormir. É isso que eu quero mostrar para elas, que não é porque eu sou digital influencer, porque eu sou esposa de um cantor, que a minha vida é só flores, né? Apesar que não existe isso, né? Tipo, a vida de ninguém é só flores. Por melhor que seja a sua condição financeira, ou por melhor que seja o carro que você ande, ou se você ande de avião, todo mundo tem problema, né? Mas tem pessoas que escolhem não mostrar os problemas. E eu escolho mostrar os problemas. Porque realmente ajuda outras pessoas, exatamente. né? Aí eu falo que, tipo assim, cria-se uma comunidade. Né? Cria-se uma comunidade. Pegando, né, essa questão que você falou aí, de ser, né, por meu marido é cantor e tal. É difícil ser vista como a esposa do cantor? Assim, na minha profissão, hoje eu tenho uma credibilidade que elas nunca chegou até a mim, né? Se alguém falou, foi pelas costas. Ah, mas é só porque ela é esposa do Marcelinho. Não, porque eu faço a minha parte, sabe? Mas, em contrapartida, as pessoas acham que tudo pra gente é mais fácil, né? E não é por aí. Ele tem a história dele, que eu admiro, que eu sou fã, mas eu quero construir a minha história também. E é sobre isso. Por isso que eu fico, né? Mas é difícil, porque, por exemplo, vou citar aqui a Virgínia. No início, todo mundo falava, a Virgínia só tá onde tá, só tá fazendo... Porque é esposa do Zé Felipe. Ali, na verdade, eles se ajudaram, né? Se ajudaram. Porque as pessoas, ela já era muito famosa, ela tinha 8 milhões de seguidores. Olha só. É muito seguidor, só que as pessoas acham que não, né? Então, ali, eu acho que foi uma união que foi perfeita para os dois, eles se ajudaram. Mas, assim... O mosquito só vai na luz que está acesa. Isso. Então, as críticas, elas vão chegar. Porque as pessoas, elas querem ser você, mas não querem fazer o esforço que você faz, né? Então, eu adoro os haters. E tem muito, me conta. Tem. Inclusive, nenhum vídeo viraliza sem hater. Eu já fico torcendo para eles chegarem. Eu falo, só tá faltando uns haters. Vem, só tá faltando o seu comentário. Mas assim, eu não tenho problema nenhum com hater. Sim. Só que eu também respondo, né? Porque eu não acho que a internet é terra de ninguém, né? Então, a partir do momento que você fale o que você quiser, eu também vou responder o que eu quiser. Eu não é porque eu sou uma pessoa pública que eu vou ouvir calada. E eu respondo à altura mesmo. Ai, me conta um, assim, bem forte. Me conta um. Ai, deixa eu ver.
Conta pra gente, né? Conta pra gente. Assim, tudo que você posta, sempre tem os comentários positivos e os negativos. Então, por exemplo, se você está fazendo uma publi de cabelo. Esse suplemento aqui vai fazer o seu cabelo parar de cair, vai fazer o seu cabelo crescer e tudo. Ah, é mentira, seu cabelo é mega. Entendeu? A pessoa nem te segue, nunca te viu e tudo. Não, mas eu vou lá, viro, abro o meu cabelo, gravo um vídeo, mostro tintim e marco o arroba da pessoa. Porque é provando que eu tenho que provar que eu não tenho mega, eu tenho que mostrar o cabelo, eu tenho que abrir ele, então eu abro. Cara, você é dessas, hein? Sou dessas. Você é dessas que, tipo assim, deixa pra lá, olha como é que eu tô e olha essa pessoa. Não deixa pra lá, não. Não deixa pra lá, não. Eu sempre respondo, sempre. Eu sempre coloco a pessoa no lugar dela. E posta E posto para todo mundo ver a mensagem, deixo pau quebrar, e marco arroba para as minhas seguidoras ir lá também e entrar no meio da confusão. E aí vai. A comunidade real, né? E a gente que é mulher tem desse negócio, né? Não, peraí, mexeu com a minha amiga, mexeu comigo também. Só um minutinho, querida. Ai, meu Deus. Ô, Carol, e tem esse negócio, tipo assim, em algum momento teve alguma coisa que você falou assim, nossa, isso aí não é uma coisa que é pra me mostrar, mas e se eu mostrar? E se eu aceitar essa publi? Que não é, que tipo assim, não é, porque tem coisas que realmente, tipo assim, não, essa marca não dá. Não, isso aqui você vai comer, isso não é bom, eu sei que não é bom, mas aí te fez uma oferta tão... Não. Se for algo que eu não concorde, que eu não gosto, que eu não uso, eu não aceito. E eu já perdi, assim, cachês muito altos. Tipo assim, cachês... Os meus maiores cachês eu já abri mão por problema. Porque, assim, eu não quero agradar todo mundo, nem Jesus agradou todo mundo. Mas eu preciso agradar a maioria. Então, qualquer produto, né, que eu faça publi, a maioria tem que me dar um feedback positivo. Né? Então, eu tenho que agradar pelo menos 7 de 10. Se começar a chegar muito feedback negativo, eu falo, peraí, tem alguma coisa errado. Então, eu já abri mão de muito trabalho bom, bacana, por conta das reclamações das minhas seguidoras. Então, assim, você já chegou a ter uma publi? Eu já abri mão delas várias vezes. Entendi. Eu já abri mão de boas publis várias vezes. Já não aceitei também algumas, porque não condiz, assim... Por exemplo, nada contra quem faz, mas eu já recebi um convite de ir numa inauguração de sex shop. Eu não falo sobre sexo abertamente no meu perfil. Aí, do nada, eu vou chegar e falar, meninas, olha isso, sabe? Olha onde eu estou. Então, assim, não é o meu público, não é para esse público que eu falo, né? Então, eu mais vou decepcionar quem tá comigo todos os dias do que agradar, né? Então, eu não faço por dinheiro, não faço mesmo, assim. Joguinho, me conta, de joguinho. Vários Nossa, joguinho. deve ser o tempo todo. Muito, joguinho toda semana. Toda semana. E o cachê é bom? Muito bom. Então é por isso que o povo... Muito bom. É por isso. Mas eu não faço. Porque não tem nada a ver com o seu posicionamento. E assim, já aconteceu também de uma marca fazer um brigadeiro vegano e me mandar. E eu experimentei e falei, nossa, é muito ruim. Não vai dar. Aí eu falei, olha, eu não tenho coragem de comer esse brigadeiro e falar que é gostoso e gerar um desejo. Até porque o doce, quando ele é fit, né, ele tem um valor ali agregado, porque os ingredientes são mais caros. Então, às vezes, a pessoa nem tem condições e vai se permitir. Não, eu vou me permitir, porque eu tô com muita vontade. E a Carol mostrou. Aí chega lá na casa da pessoa, ela abre e come aquilo ali. Gente, eu falei, não dá. Eu falei, olha, a gente vai ter que avaliar o que a gente pode fazer, porque eu não vou postar isso aqui. Mas como eu sou muito, assim, sincera e as minhas contratantes também... Todas, né, viraram minhas amigas, a gente tem um diálogo muito legal. Ela falou assim, não, Carol, então não precisa, realmente produto vegano é mais complicado. Eu falei, isso aí não vai dar. Mas aí, então você fala a verdade. Fala a verdade. Eu não vou fazer porque não é bom. Não é gostoso, não tem como. Eu falo, não vou fazer porque não é bom. Não tem E fica tudo bem por isso. Fica tudo bem. Às vezes a pessoa fica chateada. Eu até entendo também, porque o produto tá lá, às vezes ela quer vender o produto, mas assim, eu também não posso... mentir, né? Porque isso é mentira, assim, que vai acarretar em várias outras situações, né? Então, parece ser uma mentira pequena, mas não é, né? Então, eu não faço.
corre o risco de você perder a sua credibilidade por causa de um doce. Entendeu? Não é assim, por exemplo, o show do meu marido, ele vai cantar lá 30 músicas. Aí, às vezes, um contratante fala assim, eu gosto dessa música aqui, tem como você cantar ela? Ele vai cantar ali a música, porque o contratante pediu, mas depois ele vai seguir o show dele sem a música e não vai acontecer nada. É diferente comigo, entendeu? A pessoa nunca mais vai acreditar no que eu falar, e pronto. E as pessoas, elas são muito 880, né, Carol? Porque, tipo assim, às vezes tudo que você já postou foi maravilhoso pra ela faz e tal. Mas uma coisa... Não, e outra coisa, notícia ruim espalha numa facilidade, meu amor, que depois pra você voltar isso não tem como. É um caminho sem volta. Sem volta, acabou. Nossa, é porque é confiança, né? Confiança quebrada. Então, é porque as pessoas hoje, elas eu acho que meio que desesperam, assim, querem pra ontem... Sim. Ou só por dinheiro, sabe? E aí você vai se atropelando. Mas é um tiro no pé, né? Então, assim, vai devagar, com calma, paciência, um dia após o outro dia, que as coisas naturalmente acontecem. E acontecem mesmo, porque quando você se dedica, quando você faz com amor, não tem como não dar certo. E o que você falou, a questão da constância também, né? É constância. Todo dia, faça chuva ou faça sol. Vamos aproveitar que a gente já está nessa... Quem quer começar aqui? Qual que é a dica que você dá? Eu quero virar influencer. Eu acho que a principal é constância. Primeiro, é usar a verdade, não querer abraçar o mundo, porque ninguém sabe de tudo, né? Então, você precisa pegar ali 3, 4 nichos, né? De assuntos que você domina de verdade, independente de qual seja, que seja cozinha, moda, saúde, enfim. E fazer aquilo ali todos os dias e não se importar com os números. Porque hoje é muito difícil. Então, se você se importar com os números, você vai parar. Porque hoje tem que patrocinar e é uma máfia, e sabe? Então, se você ficar esperando uma audiência muito grande, ou o equipamento certo, ou a câmera certa, você nunca vai para frente. Então, você tem que fazer do jeito que você, onde você está, com o que você tem, e tenha constância, né? Porque um vídeo já te leva para outro nível. Pode ser só ele, né? Um vídeo te leva para outro nível. Então, às vezes você pode gravar 365 dias e nada. No 366, um vídeo te leva para outro nível. Vai. E você acha que alguém, por exemplo... Porque tem muitas pessoas que têm vontade, mas são tímidas, não têm facilidade para falar, né? Porque eu acho que... eu também tenho muita facilidade, mas eu acho que é uma coisa nossa. Mas eu acho, assim... existem pessoas que têm facilidade, que gostam. Mas eu acho que é fazendo que você se torna realmente bom, né? Então, se eu voltar ali para 2020, eu não vou gostar da maneira como que eu me comunicava. Parecia que eu virava outra pessoa na hora que eu chegava na câmera. Oi, gente, sabe? Mudava até a voz. Era que eu... Que isso, meu? Entendeu? Então, é fazendo que você consegue ali se identificar, qual que é o seu melhor ângulo, a melhor maneira de você abordar, que você começa a sentir realmente quem é o seu público, para quem você está falando, quais são as dores do seu público, né? Então, é ao longo do caminho que você se descobre, né? Então, não tem assim, eu preciso melhorar isso. Não, é fazendo. Você só vai ficar boa fazendo. Ninguém é bom em algo que nunca fez. É impossível. Né? Então, assim, por exemplo, meu marido, quando ele vai pegar uma música nova, ele demora ali um tempo para ele cantar com segurança e passar sentimento. Porque ele precisa primeiro ficar seguro da letra, né? Dos acordes, enfim. Tom. Primeiro tem toda uma parte estrutural, técnica, para depois ele se entregar de alma, né? Então, por isso que tem os ensaios, né? Porque na hora que ele chega lá, ele faz com excelência. Mas ele foi fazendo, praticando. Então, assim, pratique, faça todos os dias, faça com amor, erre, mas não pare. E não deixe os haters te parar, porque você precisa deles. Precisa deles. No início, vai vir, eu acredito, né, que principalmente das pessoas próximas. Na verdade, sendo bem sincera, as pessoas próximas, elas não te apoiam no começo.
você começa a receber apoio das pessoas de fora. E depois que as pessoas próximas falam, nossa, mas não é que ela leva jeito. E é assim, mas é assim a vida, sabe? Você não precisa esperar alguém para te aplaudir para você continuar. Se é o que você realmente quer, se é o que você realmente sonha, se é o que você realmente almeja, se entregue, independente se estão te apoiando ou não. E só comece, né? Só onde comece. Você tá, com que Na você verdade, hoje eu acho que, né, eu falo isso muito com meu marido. Você gostando ou não, você precisa estar presente na internet. Porque a internet, hoje, ela é uma potência muito grande, você alcança. É uma arma poderosíssima. Então, assim, independente se o seu negócio já flui bem, se você já vende bem, ok, mas você pode vender o dobro, sabe? Então, se você não está na internet, comece o quanto antes, porque, assim, ela não tem limite. Não tem. Sabe? Digital hoje não tem limite, é algo, assim, impressionante. Impressionante. Carol, para você, o que é uma vida de verdade? Olha, para mim, uma vida de verdade, em primeiro lugar, é construção de uma família. Eu acho que família é base, assim. Eu troco tudo para estar com a minha família. Eu amo estar com a minha família. E, assim, de nada me adianta estar em Paris sem minha família, sabe? Tudo eu quero viver com eles. Eu quero que eles estejam, eu quero que eles vejam, né? Então, eu acho que a base, assim, é ter uma família e ter Deus, né? Porque sem Deus também, ele tem que estar à frente de tudo e não basta você querer. Tem que ser os planos dele para você, porque às vezes você quer muito algo e não dá certo, mas é porque não tem que dar certo, porque aquilo não é para você. E talvez no futuro vai vir algo muito maior. Então, eu acho que, assim, Deus e família em primeiro lugar. É uma vida de verdade, né? Que faz sentido. Que faz sentido. Que faz sentido, né? Carol, não teve um momento, né, de você ter falado assim, nossa, agora eu vou mudar de profissão. Não, aí, o que aconteceu? Chegou uma hora que eu tive que escolher. Porque eu já não estava fazendo nenhum nem outro direito, né? Quando você não se entrega completamente, então eu já estava deixando os meus pacientes e as minhas alunas, porque eu também tinha um estúdio de Pilates, na mão, e também já estava deixando meus contratantes. Apareciam ótimos trabalhos para grandes empresas. Eu preciso para amanhã. Não tinha como eu remanejar minha agenda inteira, sabe? Então, eu já estava sendo insuficiente nas duas profissões. Aí eu tive que escolher. Ou eu escolho essa, ou eu escolho essa. E, como fisioterapeuta, eu ficava o dia todo fora. Então, eu começava 6 da manhã e já fui até 9 da noite. Então, assim, eu ficava o tempo todo fora, eu ficava muito cansada. E o meu marido é artista. Nossa. Então, é tudo trocado. A gente troca a noite pelos dias. Os compromissos são à noite. Então, às vezes, eu estava cansada e não conseguia acompanhar ele. E aí, o final de semana, que é para eu descansar, é o final de semana que é para ele trabalhar. Então, assim, sabe? Tava tudo trocado. E foi mais um dos motivos que me fez optar pela carreira do digital. O digital traz, né, toda essa flexibilidade. Eu posso trabalhar de onde eu estiver, no horário que eu, né, quiser e puder. E aí ficou mais fácil para eu participar 100% da maternidade, né, do Heitor. E estar mais presente, né, para o meu marido também, porque artistas, eles são muito carentes, sim, né? Porque eles estão em todo lugar, mas assim, é o que eu falei, eles estão em todo lugar e não podem levar a família dele para todos os lugares. Então, a gente até vê muitas tragédias acontecerem pós-show, porque eles querem voltar para casa, eles querem dormir em casa, eles querem encontrar com a família, sabe? Tem essa necessidade, eu preciso voltar para casa. Então, quando ele chegava, eu precisava estar lá 100% para ele, né? Então, isso foi muito bom para mim. E vamos entrar agora nesse assunto, né? De ser casada com um artista. Você é ciumenta, cara? Taurina, né? Aquariana. Aquariana. Eu sou muito ciumenta, assim. Hoje eu melhorei muito. Mas eu tenho ciúmes, assim, até às vezes,
Quando o Heitor tá demais com alguma pessoa, assim, aí eu tenho um ciúminho, assim, sabe? Mas hoje eu consigo me controlar. Depois que eu comecei a fazer terapia, eu melhorei em todos os pilares da minha vida. Inteligência emocional. Inteligência emocional, ela te torna um ser humano superior. Você não se importa com o que você não tem que se importar, principalmente se vier da boca de uma pessoa que não tem importância para você, né? Então, assim, você aprende com quem você tem que se importar, com o que você tem que se importar, porque a vida, ela é fácil, o que dificulta são as pessoas, né? E terapia é o maior investimento que você pode fazer em você. Ter saúde mental vai melhorar tudo, os seus pensamentos, as suas ações, tudo, né? Então, eu melhorei muito. Hoje, o que elas fazem, as fãs, o que elas fazem, o que elas falam, não me afeta mais. Me afeta o posicionamento do meu marido, porque ele que deve fidelidade a mim e ele que tem um compromisso comigo, sabe? Então, hoje eu sou super tranquila. Não é que não tem o ciúme, né? Não, tem que ter um ciúminho, né? Tem jeito, porque tipo assim... Porque assim... Porque se você gosta, né? Não tem jeito, tem uns ciúmezinhos. Mas hoje, assim, eu consigo... Ele sai pra fazer show, eu durmo tranquilamente, sabe? Antes eu ligava pra ele a noite inteira. Se eu não fosse, a noite inteira. E se ele não me retornasse, eu já ficava, sabe? Isso faz mal pra você. Sabe por quê? Eu até falei isso recentemente no meu perfil, porque independente se eu sou ou não esposa de artista, se o meu marido quiser aprontar, ou o seu, ou de qualquer uma, não vai ser lá no show, vai ser em qualquer lugar, em qualquer horário. Ele não precisa estar viajando para ele aprontar. Quem quer aprontar, vai aprontar, porque é do caráter, né? E eu acho que confiança é a base de qualquer relacionamento. Então, como que eu vou ser verdadeiramente feliz se eu não confio nele, né? Eu tenho que dar um voto de confiança, até que me prove o contrário, eu confio no meu marido, né? Então, isso para mim é o suficiente. Que ótimo, né? Inteligência emocional. Tudo. Nossa, Deus, nossa. O nosso primeiro... A Lelê, você conhece eles demais, né? Sim. Eles estiveram aqui, né? A gente falou tanto disso, e tanto que a gente entende que a inteligência emocional é uma coisa essencial na nossa vida, né, Carol? Porque as pessoas acham que terapia é coisa de doido, mas terapia é para você não ficar doido. Não? Não ficar doido. E já aconteceu... eu quero muito saber, Carol, por favor. Tenho certeza que já aconteceu alguma situação bem específica de uma fã, de uma mulher, de alguma coisa que você teve que fazer alguma coisa. Você tomou uma atitude. E no começo eu ficava emburrada, fechava a cara e tudo, mas hoje não mais. Mas assim, eu já presenciei fã entregar calcinha pro meu marido, pedir pra autografar a bunda. Mentira. Entendeu? Assim, já presenciei, mas assim... Mas assim, você fazer alguma coisa, ir lá falar com a mulher... Não, isso aí você nunca fez, não. Agora com ele... não. Só aquele olhar, tipo assim, chegar em casa. Você espera, quando você nem chega, nem entra dentro do carro já. Nesse dia, eu peguei a caneta. Na hora que a gente chegou no quarto, eu falei, agora você vai autografar a minha. Que diva! Que diva! Ainda usou o momento pra pimentar o negócio ali. Tem que ser assim, mas se você não levar na esportiva, você para. Porque o assédio realmente é maior, né? Assim, eu falo que jogador de futebol e cantor... Nossa! Pegou o microfone, subiu no palco. Já era. É uma coisa não tem nem nada a ver com beleza, né? Não tem nada a ver com beleza. Não tem a ver com beleza. Não, até com a exposição, com a figura ali, aquele negócio, Eu né? não sei o que acontece. Elas se sentem atraídas, né? Sim. Então, assim, se não dá conta, minha filha, 10 pro play. Não desce pro play. Game então, over. Assim, não tem nenhuma situação que você... vou pegar pelo cabelo. Não. Vem cá que eu vou te mostrar. Não tem. Até porque também, por mais que bate os ciúmes, não. o trabalho... Eu acho que é baixaria também, Exatamente. né? O trabalho pode trazer muitas consequências isso também. Eu já, no início, já fiquei emburrada, de cara fechada. E, já aconteceu uma situação. Nossa, uma situação, gente, que eu passei mó mico. Eu entrei dentro do camarim e meu marido estava conversando com uma
é prima dele. Só que eu não conhecia essa prima. Você não sabia que E eles estavam lá numa maior felicidade, né? E eles são primos primeiro mesmo. O pai dela é padrinho do meu marido e tudo. Mas assim, já tinha um tempo que eu estava com ele e eu nunca tinha visto ela. Aí na hora que eu cheguei, eu já não gostei. Já fechei a cara. E ele falou assim, essa aqui é a Gabi, minha prima. Eu falei, vai dar oi pra ela? Não, eu falei, não. Aí ela falou assim, nossa, educada sua namorada, né? E aí, tá. Aí meu marido ficou assim, muito chateado, ficou com raiva. No outro dia ele fez eu ligar pra ela, fez eu pedir desculpa. E hoje eu encontro ela, eu tenho vergonha até hoje, eu tenho vergonha alheia até hoje. Eu falo, Gabi do céu, eu tenho vergonha de você até hoje. Ela, não, Carol, já tem uns 10 anos isso. É questão de maturidade e tudo, mas, gente, pensa num mico. Nossa, Deus. É prima mesmo. E você ligou? Eu liguei, né? Eu fui obrigada a ligar. Ou eu ligava ou eu passava a ser ex. Ai, meu Deus. E tem mais alguma Eu situação? liguei porque ele pediu, né? Eu liguei, assim, contra a minha vontade. Mas hoje, né, de um tempo depois, eu pedi, assim, eu falei, olha, aquele dia eu te pedi desculpa porque ele me obrigou. Mas hoje eu te peço desculpa. Aí você contou pra ela que foi obrigada ainda. Eu te peço perdão, sabe? Gente, porque hoje eu vi quanto que eu fui imatura. Independente se não fosse prima, sabe? Quanto que eu fui imatura ali, nossa. Como é que é a maturidade, né? Meu Deus. Eu não vou cumprimentar. Mas acontece. Ai, meu Deus. Mas hoje em dia tem algumas pessoas que você faz isso, não porque você é imatura, mas é porque é necessário fazer? Porque você sente que a pessoa realmente ela tá com uma liberdade? Não, assim, eu não faço falta de educação com ninguém hoje, assim, eu sou muito transparente. Se eu gosto, eu amo. Se eu não gosto, eu tenho uma dificuldade de fingir que eu gosto da pessoa, sabe? Mas, assim, educação, né, eu acho que é a base. Educação não é qualidade, eu acho que educação é obrigação, né? Então, ser educada com todas. Eu não preciso gostar de todas, mas eu preciso ser grata, porque é graças ao fã que o artista é quem ele é, né? Então, eu não posso bater de frente com elas. Jamais. Então, assim, hoje com ninguém, não tem nenhuma pessoa que eu vire a cara, que eu não cumprimente, que, graças a Deus, ninguém. Passou, né? Passou. Ai, graças a Deus. Aqui, vamos falar do Heitor um pouquinho? Ai, gente. Eu sempre vou repetir, que eu não aguento ele falar dele na terceira pessoa. Ele é muito... Gente, eu falo que eu experimentei a maternidade com a Mariana, né? Porque, assim, eu acho uma maldade muito grande a mulher que afasta o pai dos filhos, sendo que os filhos chegaram primeiro, né? E eu acho que não tem competição. O amor não é outro amor, né? Não tem competição. Então, no início, é claro que ela quis competir comigo. Pai, você gosta mais de mim ou da Carol? Eu falava de você, porque filho em primeiro lugar. Então, assim, eu passei segurança para ela e eu mostrei para ela que eu não estava disputando o amor dela hora nenhuma, sabe? Então, eu sempre tratei ela como filha e tudo que eu faço pro Heitor, eu sempre fiz pra Mari. Então, assim, eu sempre fiz questão do pai dela dar flores para ela, eu sempre fiz questão do pai dela estar presente com ela e eu também estar presente. E eu sempre me posicionei como uma pessoa que ela poderia contar como mãe. Eu nunca me posicionei como mãe porque ela tem a mãe, né? Ela mora com a mãe. E eu também não acho certo isso, né? Então, quando ela era mais nova, às vezes, se alguém perguntar se você é minha mãe, se quiser, pode falar, não, Mari, você tem sua mãe, mas eu te amo igual, sabe? Então, assim, eu sempre mostrei pra ela que eu não queria entrar no lugar da mãe dela, e hoje a gente tem uma relação muito linda. Então, eu experimentei ser mãe com a Mari. E eu sempre fui aquela mulher que queria casar, ter filhos e construir família. Com a Mari, eu tive essa certeza. E aí veio o Heitor, que foi a maior realização da minha vida. Foi meu sonho consumado, né? O Heitor foi planejado. É uma pergunta que eu queria fazer. Ele foi muito planejado. Só antes de você continuar, a Mari, quando você entrou, né, vamos dizer assim, a Mari estava com quantos anos? Eu conheci a Mari, ela tinha 9 anos. Porque ela teve uma resistênciazinha em me conhecer. Mas o pai dela, a gente não forçou a barra. Sim. Né? E aí a gente foi respeitando, até que um dia eu falei, não, vai ter que ser hoje. E aí a gente criou toda uma situação, né? Foi tudo no tempo dela, foi bem natural.
E o Heitor foi planejado. Foi planejado. Foi muito, muito, muito planejado. Eu até esperei um pouco, né, por conta da pandemia. Eu falei, não, gente, eu não quero abrir mão de nada. Eu quero fazer chá, eu quero fazer aniversário. Eu não vou ter o Heitor na pandemia. Eu vou esperar passar. E é muito engraçado, assim, porque o meu marido sonhou, antes de eu estar grávida, antes da gente começar a tentar, que ele teve um menino e que chamava Heitor. Ele acordou 2 horas da manhã, escreveu do lado, porque, por incrível que pareça, ele não conhece nenhum Heitor e eu também não tenho nenhum Heitor no meu convívio. Ele falou, vou escrever esse nome, que senão eu vou esquecer. E aí ele escreveu, e no outro dia ele me contou, amor, sonhei que a gente teve um menino que chamava Heitor e tudo. Aí, quando eu estava grávida, ele falou, é menino. Aí fizemos chá revelação, era menino. Aí a gente falou, ó, cada um escolhe 2 nomes, depois a gente decide. Aí meu marido entrou no Google e falou, nome de casal de filho. Aí para cada nome de menina, apareceu um nome de um menino. Paulo, Fernanda, João, Maria. Aí apareceu Heitor e Mariana. Aí eu falei, ó, Deus já te contou uma vez, Deus já te contou 2 vezes, vai ser Heitor. Meu Deus, Carol, que impressionante. E aí, Heitor nasceu. Então... Pra alegrar as nossas vidas. Ele é, assim, maravilhoso, gente. Ele é um menino espetacular, assim. É claro que toda mãe fala isso do filho. Mas é porque ele é muito tranquilo, sabe? Inteligente. Ele é muito inteligente, ele é muito tranquilo, ele não dá trabalho. É uma coisa assim. É claro que tem as partes desafiadoras, né? Não vou falar que a maternidade. Não vou falar que maternidade é 100%, né? Não vou florear. Tem as dificuldades, tem os desafios, né? O Heitor ficou no CTI, ele tinha 40 dias. Naquele momento ali, meu mundo caiu. Meu Deus. Porque eu vi ele ali todo, assim, no aparelho, respirando, nossa, assim, sonda, sabe? Uma situação que nem eu já tinha passado. E, assim, você fica vivendo aquilo ali intensamente 24 horas e os pensamentos ruins, eles começam a chegar, sabe? Então, você fica sozinha ali no CTI, ninguém pode entrar, você não pode receber visita, você não pode levar telefone. Então, um dia parece um mês. Né? E nós ficamos 8 dias lá. E aí, meu marido tinha um horário de troca que ele podia entrar todos os dias. De 8 às 10 era onde eu ia para o estacionamento, dormir dentro do carro. E quando ele chegava, eu desabava. Eu falava assim, olha, se acontecer alguma coisa, você pode encomendar meu caixão também. E ele ficou assim, ele me sustentou, porque se ele chorava, era em casa, sabe? Ele não chorava na frente. E eu, assim, desabava. Eu chorava Só de falar, eu me emociono. Porque eu chorava 24 horas por dia. Você vê seu filho ali numa situação que você não pode fazer nada. É muito triste. E nem o peito eu conseguia dar para ele de 3 em 3 horas, porque tinha que fazer ordenha manual. Doía muito. Então, eu tinha que esperar o peito recuperar um pouco. E aí você se sente insuficiente, né? Você se sente assim que você não pode fazer nada. E você tem que colocar na mão de outros profissionais e na mão de Deus. E é muito difícil, assim, foi muito desafiador. E eu estava no puerpério ainda, né? Então, assim, foi muito difícil. Nossa, e qual que foi a sua força nesses dias? O meu marido, ele, assim, hora nenhuma, quando eu desabava, ele, hora nenhuma, desabava junto, sabe? Ele, não, amor, amanhã vai estar tudo bem, amanhã ele vai sair do aparelho. E essa falta de ter com quem falar ali dentro, você viver intensamente aquilo ali, é muito pesado. Então, ele que me sustentou, ele e Deus. 24 horas acreditando em Deus e na força que ele me dava, assim, me telefonava, ia todos os dias, levava tudo que eu precisava. E ele só não ficou lá porque não é permitido, né? Mas ele me deu muito apoio. Assim, sem o apoio dele, eu não teria conseguido. Nossa. Nossa, a gente que é mãe passa assim, são momentos, eu falo que minha mãe falava isso e aqui, é padecer no paraíso. Só quando você for realmente mãe, que você vai entender e que você vai conseguir mensurar algo que é imensurável, né? E quando você se torna mãe, você consegue dobrar, multiplicar o amor que você sente pela sua mãe. Porque naquele momento você entende tudo que ela fez por você, tudo que ela deixou de fazer por ela, né? Então, assim, é o amor do seu filho e a multiplicação do amor da sua mãe.
E até entrando assim no gancho que eu falei que meu marido, ele me sustentou naquele momento, eu sempre soube que ele seria um bom pai, porque ele já era um bom pai. E ele é um excelente filho, né? Então, assim, é muito lindo ver ele como pai e como filho, né? Se você honra a sua mãe, você vai honrar seus filhos e sua esposa. Isso é fato. Não, eu tô aqui tentando me recuperar também. A gente que é mãe, nossa, a gente entende muito bem. E eu falo, uma frase que eu uso muito, que você vai concordar, não, enquanto você não é mãe, você não sabe o que é amor de verdade. Não, não. Gente, é algo assim imensurável mesmo. É um amor que não tem como medir esse amor. E você dá a sua vida por aquela pessoa. Você deixa de comer por aquela pessoa, você deixa de viver por aquela pessoa. E assim, ali naquele momento que meu filho estava no CTI, eu trocaria de lugar com ele tranquilamente se eu pudesse. Eu daria minha vida para ele acordar ali e sorrir, sabe? Porque ele era muito pequenininho, não entendia, e tinha que amarrar, ele ficou feridinho, sabe? Foi assim... E eu não fazia terapia, então, assim, eu fiquei no puerpério, eu estava fraca emocionalmente, né, mentalmente, passando por aquilo. Então, assim, foi muito difícil. Foi muito difícil. Então, hoje, o que mais me afeta é ver meu filho doente. Porque é algo que eu não consigo fazer nada, eu não posso fazer nada, sabe? Eu queria ali naquele momento ter superpoderes, mas eu não posso, né? Então, é acreditar em Deus e orar. Mas graças a Deus o Heitor é muito saudável, né? Muito, ele é muito saudável. Ele tem essa Eu faço pelo Heitor o que eu gostaria que tivessem feito por mim, né? Como eu me preocupo muito com a minha saúde, eu cuido muito da minha saúde, então a alimentação do Heitor é impecável. Ele não come doce ainda, ele vai fazer 3 anos no mês que vem. Ele não conhece besteira, bala, pirulito, bombom. 3 anos, 3 anos. Eu faço tudo que está ao meu alcance. Ele já faz natação, ele é 0 telas. Olha. Então, assim, tudo que está ao meu alcance, eu faço. E o meu trabalho hoje me permite isso, né? Como eu fico, né, muito tempo em casa, eu consigo trabalhar no horário que a babá está trabalhando e depois me dedicar a ele. Porque quando é uma mãe que não tem ajuda, você pedir para ela tirar a tela é até desumano, né? Porque às vezes ela precisa da tela para fazer uma comidinha que, graças a Deus, eu tenho quem faça para o Heitor, né? Então, assim, eu acho que cada circunstância é uma circunstância. Você não pode olhar para o seu estilo de vida e dizer, eu faço isso porque você não faz. Porque cada um tem um estilo de vida, né? Então, eu faço o que eu posso dentro das minhas condições para manter ele assim o mais saudável possível, saúde mental, saúde mesmo, alimentação, e tem dado muito certo, porque ele é assim, ele é muito inteligente e ele não vai na escola ainda. Tudo que fala uma vez não precisa mais. É assim, ele até me assusta às vezes. Eu falo, meu Deus, será que isso é normal? O Heitor começou a falar com 9 meses. E ele cortou cabelo pela primeira vez com 3 meses. Porque ele é muito cabeludo. E quando eu levava ele para cortar cabelo, ele começava a falar, aí as pessoas ficavam assim, ele tá falando? Porque ele era um bebê, né? Então, assim, a fala dele sempre foi muito adiantada. E ele é todo desenvolvido em todos os sentidos, né? Ele é muito desenvolvido, ele é muito carinhoso. Ai, gente, é assim, o Heitor é a minha realização, ele é minha vida. E você quer ter mais? Eu queria. Não quer mais, não? Então, eu queria, mas assim, meu marido não quer. Então, eu acho que é uma decisão do casal, né? Claro, várias pessoas me falam, mas se você quer, a mulher que resolve. Não, eu não acho que é a mulher que resolve. É uma decisão do casal. E eu entendo ele, sabe? Porque lá em casa é o Heitor, muito novinho, e a Mariana na adolescência. E ele sempre fala, se ficasse pequeno, eu ia querer ter 10. Mas quando entra na adolescência, o mundo hoje está muito difícil. Então, assim, você vê os meninos, né, jovens se perdendo, a oferta muito grande lá fora. A Mariana tem uma relação muito aberta com a gente, então ela conta tudo. Então vocês já e aí o pai dela fica horrorizado. Assim. Ele fala, pai... Ela tá com 15 anos? Ela tá com 16. Nossa, porque na escola acontece isso e isso, porque a galera fuma e bebe, e ele legal, fala, né, nossa... Carol, isso é muito bom. E aí ele fica horrorizado. Eu entendo, sabe? Ele fala assim, eu quero curtir meus filhos, quero passear com eles.
E é uma responsabilidade muito grande que a gente coloca no mundo, né? Então, assim, eu entendo. E hoje, como o Heitor já está, assim, criando uma certa independência, aí eu já começo a pensar 2 vezes. Eu falo, começar tudo de novo. Tudo de novo. Agora a gente conseguiu fazer uma viagem, só nós 2, pela primeira vez. Foi muito bacana, porque eu acho também que o casal, ele tem que se alimentar ali todos os dias, porque muitos, né, se tornam pais e mães e esquecem que são namorados, né? E o meu marido sempre fala, o Heitor vai crescer, vai embora e vai ficar só nós 2. Então, a gente cultiva, a gente faz questão de ficar junto depois que o Heitor vai dormir, de conversar. Às vezes assistir um filme, meu marido não é muito bom para assistir filme porque ele dorme, mas às vezes a gente Mal de marido, tenta, mas ele toma um vinho, a gente conversa, é gostoso, né, manter, é uma chama, que você tem que colocar a lenha ali todos os dias para você manter essa chama acesa, porque senão ela apaga mesmo, isso é um fato, né, e eu prometi para ele no altar que eu iria cuidar dele como eu estivesse cuidando de uma plantinha, que eu ia regar todos os dias, né. E assim eu sigo regando. Ai, nossa, isso é muito bom. Carol, a nossa conversa tá muito boa, tá muito gostosa, mas assim, tá quase no nosso finzinho já. Passa rápido. Muito rápido, nossa. E aqui, no Entrecast, a gente tem um slogan, sabe? De, tipo assim, o que ninguém diz, mas todo mundo precisa ouvir. Todo mundo precisa saber. E o que ninguém diz, conta pra gente, dos desafios sobre ser mulher. Mulher saudável, mãe e esposa. O que ninguém diz, mas todo mundo precisa saber. Ai, gente, é uma loucura, tá? Conseguir fazer tudo sem descer do salto é uma loucura. Eu acho que, assim, um pouco do que a gente falou, nem tudo é por dinheiro, né? E se você não tem os seus princípios, você acaba se desvirtuando em algum momento. Porque as ofertas são grandes e elas chegam a todo instante, né? Então, se você não tiver as suas prioridades, seu casamento acaba, a sua família acaba e, no final das contas, você vai ficar sozinho. Porque nem tudo é sobre dinheiro, nem tudo é sobre marcas, nem tudo é sobre trabalho, né? Quando no lugar certo e no momento certo, são maravilhosos. Mas tem que tomar muito cuidado, porque esse mundo da internet também é muito perigoso, né? Se você não tiver uma postura ali, você fica mais acessível. E aí as mensagens chegam, as ofertas chegam e você precisa se posicionar, né? Então é onde você precisa não ter vaidade, porque a vaidade é que acaba com as pessoas e com os relacionamentos. O ego, né? O ego. Se você precisa alimentar o seu ego, então você não está satisfeita com o que você tem, né? Então, assim, para mim importa o que o meu marido pensa sobre mim, o que ele acha sobre mim, e não o que os outros homens pensam, porque é a opinião dele que me importa, a opinião dele e da minha família, né? Então, é isso. É um posicionamento de esposa mesmo. É um posicionamento de esposa. Porque, assim, hoje, graças a Deus, o meu público é 97% feminino, né? Então, eu falo para as mulheres. Eu falo para as mulheres em todos os sentidos. E o meu posicionamento, ele me blinda de certas ofertas, de certas mensagens, né? Que talvez outras mulheres não têm e não entendem. Mas você não recebe cantada? Mas você não... Né? Eu acho que se você der abertura, vai chegar. Mas se você não der abertura, não vai chegar. Então, se porte como você quer que as pessoas te vejam. Eu acho que é assim. O posicionamento mesmo. Posicionamento. É tudo. Carol, você dá dicas, né? Fala para mulheres, igual você falou aqui. Tem alguma mensagem que você quer falar para alguma... no sentido de, às vezes, um desânimo da vida, uma baixa autoestima? Olha, eu falo todos os dias no meu perfil que se você tem um combo da felicidade, que é atividade física mais terapia. Se você cuida do seu corpo e se você cuida da sua mente, meu amor,
O céu é o limite, né? Porque autoestima é isso. Quando você não está se cuidando, você fica com baixa mesmo, né? E aí, outra coisa também, que eu fico até chateada. A maioria dos haters são mulheres, criticando mulheres. E eu acho muito triste isso, né? Porque eu acho que a gente tem que ter empatia com o outro, né? Criticar é mais fácil, né? Do que fazer. Principalmente quando você está numa posição que é diferente daquela que você queria estar, né? Porque, na verdade, os haters são nada mais do que pessoas escondidas atrás dos seus próprios frustrações, das suas próprios desejos. Então, assim... E a maioria dos haters são perfil fakes também, né? Porque a pessoa não tem nem coragem de se posicionar. Aí onde entra o posicionamento. A pessoa não tem coragem, na maioria das vezes, de dar as caras, né? Então, mais uma vez, o posicionamento voltando à tona. Para você se amar, você precisa se cuidar. Você precisa gostar do que você está vendo no espelho, né? Aqui eu não estou falando sobre imagem, sobre rugas, sobre peso. Não estou falando sobre você tirar um tempo para se cuidar, passar um protetor, passar um blush, passar um gloss, verdadeiramente se amar. Porque tem mulheres que viram mãe e esquece que ela é uma mulher. Ela se anula, né? E com o passar do tempo, baixa autoestima, frustrações, e aí é uma série de fatores que um vai desencadeando o outro, né? Então, se você cuida da sua saúde, se você cuida da sua mente, aí você entende que é preciso se amar. E você se ama se cuidando. E quando descobre isso, né, Carol? Nossa, é maravilhoso. Quando é maravilhoso. Isso, Nossa, é maravilhoso. É um caminho sem volta. Sem volta. É um caminho sem volta. Caminho sem volta. Você entende que nunca vai ser sobre gostar. É sobre fazer e ponto. Nossa, que episódio, gente, que conversa maravilhosa. Pena que a gente já está chegando ao fim. E tem algo que a gente não falou, que não abordou, que você quer falar para as meninas, para o público? Ah, não, acho que sobre isso mesmo. A gente abordou sobre tudo, fazer, né, o que gosta, fazer com verdade, fazer com amor, né? E ter constância em tudo, gente. A gente está falando aqui do digital, mas em tudo na sua vida, para você ser um bom profissional, você precisa ter constância. Ninguém é bom fazendo aquilo 1 ou 2 vezes, né? Então tenha constância, se cuide, se ame e priorize sua família. Porque é na dor que a gente aprende, mas a gente pode escolher aprender com a dor do outro. Né? Você não precisa perder alguém que você ama para você começar a valorizar essa pessoa. Entendeu? Aprenda com a dor do outro, porque aprender com a nossa dor é muito doloroso. É muito mais difícil, sabe? E às vezes você gostaria de fazer algo que infelizmente você não pode mais, né? Então não deixa para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Parece uma frase clichê, né? Mas não é. Não é uma frase clichê. Tudo muda quando você entende que realmente pode acontecer com qualquer um e que realmente a gente nunca sabe quando vai ser o último abraço, o último encontro ou o último telefonema. Né? Então, assim, não tenha pressa para falar com a sua mãe no telefone, não dispense ela rápido, não brigue com seu filho porque ele está atrasado. Curta cada momento, porque depois a gente sente falta. Né? Eu já sinto falta do Heitor bebê. E eu tenho certeza que quando ele ficar maior eu vou sentir falta da infância. E aí vai, né? E aí vai chegar um dia que eu vou sentir falta dele morando comigo. Né? Então, curta e viva intensamente. Porque os nossos compromissos, a nossa rotina massiva, né, está engolindo o nosso dia, os nossos horários, e a gente está vivendo no automático, né? Eu vejo muitas pessoas viverem no automático, né? Sobrevivendo, né, Carol? Sobrevivendo, não tá vivendo, sem um bom dia de verdade, sem um café da manhã com a família, sem um beijo, um eu te amo, né? Eu tô aqui. É tão importante. E aquele negócio passa, não volta. Então, tem que fazer hoje e agora. Hoje e agora. Ai, Carol, muitíssimo obrigada por essa conversa incrível. Eu tenho certeza que quem assistir esse episódio vai sair assim, mulher, então, não se fala, né? Com tanta coisa boa, tanta coisa legal. Muitíssimo obrigada. Sucesso sempre. Tá? Sucesso sempre. Espero que a gente tenha a oportunidade de ter essa conversa novamente. Com certeza. Tá? Vai ser um prazer te receber aqui novamente. Quem não segue, Carol com 2 Ls, Maciel. Maciel. E acho
tenho certeza que nós deveríamos fazer um episódio de casal. Acho que vai dar muito bom. Tô dentro. Vamos marcar, tá? Vamos, com certeza. E você aí de casa, muitíssimo obrigada pela presença, pela audiência. Semana que vem estamos de volta e te esperando, viu? Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.